Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI, número 2434, né, que está aqui na descrição, aqui do lado, né, na descrição do vídeo. Também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e EPMEC, tá? Então, para quem não sabe, tá, para você fazer análise, até essas análises aí que a gente vê alguns YouTubers aí fazendo, alguns influenciadores, e mais especificamente para fazer recomendação, mas basicamente até análise, tá? Tanto de produtos de renda variável como renda fixa, tem que ter certificação, tá? Que poucos têm, eu acho mais ou menos 1.100 no Brasil, né? Alguns estão inativos. Então, eu sou credenciado, tá, para fazer, mas eu não estou isento de erros também, né? Às vezes vem um pessoal aí que quer defender a empresa, ou então eu comento algum erro falando aí de alguma empresa, a gente tenta fazer uma análise aí um pouco detalhada e tal, em algumas empresas a gente vai um pouquinho mais profundo. Então peço para vocês deixarem o like se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês, tá? Se inscrever no canal e comentar na nossa página no Instagram. Comentar aí na página e seguir nossa página no Instagram também, tá? Que os links vão estar na descrição do vídeo. Eu também vou deixar um disclaimer aqui, tá? Uma informação. Eu tenho uma parceria com uma página no Instagram, no qual a gente faz análise, né? Eu, como eu sou credenciado, eu posso fornecer análise como analista autônomo, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber do serviço, tá? Vai estar na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os resultados da EZTEC, tá? Os resultados do quarto tri de 2022 e do ano fechado, tá? Então a gente tem uma playlist aqui, eu vou botar no card aqui em cima, tá? Sobre construtoras, que eu acho que ficou bem legal. A gente vem falando de algumas construtoras, né? Tem algumas bem pequenininhas que o mercado não dá muita bola, mas que eu acho que tem um potencial muito grande. A EZTEC, por outro lado, é uma construtora que tem uma qualidade imensa, né? Inegável, que o mercado costuma precificar ela bem quando a curva de juros é invertida, né? Selic baixa, inflação baixa. Então a gente vai falar um pouquinho delas, né? Não vou estender muito mais, não. Resultados aí do quarto tri de 2022, tá? Da EZTEC. Vamos lá. Tem alguns destaques aqui. Eles fizeram alguns lançamentos, tá? Aqui, ó, no quarto tri, que a gente vê que não vendeu muito, tá? A EZTEC, apesar de ser uma das líderes aí do setor, tem uma qualidade muito boa, ó, ela vendeu aqui, claro, lançou há pouco tempo, ó 16% de área vendida. Mas historicamente, vou botar aqui embaixo que aqui tá vermelhinho, tá? Historicamente, nos últimos trimestres, no último ano, o VSO, né, que é venda sobre estoque da EZTEC, tá muito baixo, ó, 24% da área vendida. Ela vendia melhor, tá? Aqui também, a segunda fase aqui desse empreendimento de Ozai, parece estar um pouquinho mais simples, né, esse empreendimento branquinho aqui. 24% da área vendida. Ela até encerrou bem aqui, ó, segunda maior receita da história, mas a gente sabe que essa receita, tá, pessoal? A DRE, isso daqui é de eventos passados, tá? Ó, encerra com receita acima de 1,1 bi. Por quê? Porque tem o método POC, né? Eu tô sempre falando, na playlist lá de construtores eu falo bastante disso. E o método POC você vai reconhecendo a receita conforme vai concluindo a obra, as despesas também. Então, isso daqui é por conta de vendas passadas, tá? Tiveram alguns empreendimentos que ficaram encalhados, mas também essa venda também não está muito ruim não, né? Acabou de lançar, a gente sabe que a inflação está alta, taxa de juros está alta. Viu aqui que a venda cresceu, né? 14%, mas isso daqui também eu acho que é de evento passado, tá? Não é bem, agora cresceu. A não ser que eles estejam falando das vendas do ano mesmo, né? Não sei, vamos acompanhar. Ao longo de 2022, vou botar aqui ao longo de 2022. Mas se for dessa receita que eles vão reconhecendo, ó, essa receita aqui, a gente viu que cresceu aqui 10% no quarto tri. Não, isso aqui é ao longo do ano, né? A gente viu que isso aí, porque aqui está 14%, aqui no quarto tri foi 10%, né? E aqui no 2022 foi 17% de aumento. Então, realmente, parece que teve um crescimento aí. É capaz de as margens, né, normalizarem ao longo do tempo, né? A gente vê que o lucro bruto está sofrendo muito por conta do CPV, né? Eu sempre falo, tá? O CPV é a primeira linha ali da DRE das construtoras que pesa mais, tá? Os custos operacionais são mais diluídos, né? A despesa com venda é um pouquinho maior, mas não pesa tanto igual o CPV, né? Porque é material bruto de construção que pesa mais. Deixa eu ver aqui que também, ó. Na verdade que caiu, né? Lucro bruto caiu. Isso aí. E no 2022 também caiu, né? Frente a 2021. Então a margem bruta deles, ó, despencou, ó, de 39% para 24%. Mas isso também é por conta aí de pressão inflacionária, pressão de Selic e também por conta desses eventos passados aí. A gente vê que a receita aí cresceu, né, agora, né, oriunda de eventos passados, mas as despesas também cresceram numa proporção que diluiu nessa margem bruta, diluiu esse lucro bruto. Então a empresa já não vinha rodando tão bem, né, já vem sofrendo um pouquinho aí nessa crise macro, né. O lucro líquido dela caiu também, despencou por conta dessas quedas de margem. No quarto tri, no ano também caiu um pouquinho menos, né? Deve ter efeito aqui também de resultado financeiro, né? Margem líquida despencou também. E aí o lucro por ação também sofre, né? A gente vê que a empresa tem um caixazinho, né? De 241 milhões. Né? Bem tranquilo, mas tinha bem mais caixa, então ela usou um pouquinho do caixa aí. Aqui falando dos destaques operacionais, a gente sempre falando de prévia operacional e tal.
Vê que o VGV da EZTEC até subiu um pouquinho no quarto tri de 2022, até frente ao terceiro tri, é bom para acompanhar. Ano contra ano ela deu uma segurada, tem muita construtora segurando aí, então o VGV deu uma segurada, vendas brutas caindo, né? No ano até subiu um pouquinho, mas no trimestre não foi tão bom. A vendas líquidas também, né? Quando a gente verifica inadimplência, ou devolução de extrato, né? O estoque dela subiu um pouquinho, né? 3% no trimestre. No ano, mais ou menos tranquilo, porque ela está segurando esses lançamentos, né? Não está tendo um lançamento tão grande, né? Isso aqui no trimestre, né? No ano até subiu um pouquinho. O VCO dela também despencou, né? Então a gente vê que ela tá ficando com estoquezinho preso já há um tempo, ó. O VCO dela já não estava bom aqui no terceiro tri, ó, 13%. Agora o VCO bom na casa aí de 20%, né? 18, 17, 20. A gente vê que 2022 ficou ok, né? 30%, até superior, mas a gente vê que no ano passado também não estava muito bom esse VSO, tá? Mas ainda é ok, tá? E a EZTEC, claro, a gente vê que está sofrendo, mas ela é uma das líderes aí do setor, tá? Tem um banco de terrenos enorme, então quando inverter essa taxa de juros, eu acho que vai ser a primeira empresa aí que o mercado vai olhar, né? Porque o mercado já conhece ela. Tem alguns comentários aqui da administração, ó. A administração da EZTEC anunciou os resultados, margem bruta, a gente já viu, 24,8, líquido 10, lucro líquido 4 tri 32 milhões. Aí fala um pouquinho, ó, que o impacto da guerra da Rússia e da Ucrânia pesou aí por conta do preço de commodities, né? Não sei se eu vou falar. Que tá falando, persistente inflação, perdurou nos insumos da indústria até metade do exercício. Agora ele até falou, não refletido no INCC, né? Mas parece que pressionou de alguma forma, né? Por mais que eles... Eu acho que eu fiz um vídeo aqui falando do INCC, que é um índice aí que eles ficam bem próximos, Índice Nacional de Construção Civil. A taxa de juros cresceu muito, então pesou. Ó, a redução na margem bruta, eles dão uma explicaçãozinha, tá? Redução na margem bruta é primariamente decorrente da opção da administração em reconhecer a multa, então teve um efeito aqui não recorrente, tá? E provisionar integralmente todos os efeitos decorrentes do atraso esperado para além do projeto EZ Parque da Cidade. Ó, mais uma construção aí que eles tiveram um problema aí eles já quiseram provisionar antecipadamente para lá na frente. Eu acho que é um efeito aí mais administrativo. Eles iam ter que reconhecer em algum momento, tá? Mas eu acho a decisão acertada, sabe por quê? Porque a taxa de juros está alta, o mercado está batendo. E em determinado momento, quando a taxa de juros inverter, o mercado vai começar a precificar. O mercado vai começar a precificar bem essas empresas, né? Vai começar a jogar para cima só por conta do macro. Só que eles estão jogando agora a empresa provisionando antecipadamente para quando vier um efeito de subida, né, do cenário de construção civil, a empresa conseguir dar um salto maior. Vale ressaltar que é optar pelo reconhecimento integral. No quarto trimestre, a companhia se livra da necessidade de impactos significativos decorrentes desse episódio e seu resultado futuro. É exatamente o que eu falei, né? Nem tinha lido essa parte aqui ainda, tá, da administração, só dei uma olhada por alto nos resultados. Então é exatamente o que eu falei, né? Ciente do ineditismo, aí mais ou menos o que eles estão falando, mas eles já tinham tido um empreendimento que não foi tão bom, agora outro aí também, né? Aí falando dos projetos, ó, Park Avenue, tá? Projeto de alto padrão, 50% da EZTEC, então eles não vão reconhecer tudo. O outro aqui, ó, Chanés Street, aqui é 100% EZTEC. Pinho Osasco, 60% EZTEC. Então, aqueles empreendimentos que estavam lá no destaque, né? Então, por mais que tenha vendido lá, sei lá, 24%, 15% que a gente viu lá, a gente vê que não foi uma venda muito boa, né? Porque a participação não é toda da EZTEC, né? Então, assim, a EZTEC vem sofrendo já há bastante tempo. Vê se tem que falar mais alguma coisa. Ó, deve se atentar ao volume de lançamentos e fazer maior uso de seus diferenciais para conseguir destacar os pares deste novo ciclo. Então eles já estão até dando um spoiler aqui, né? A exemplo lançamos em janeiro de 2023, né? Isso aqui nem entrou nos resultados ainda, tá? Né? Então eles estão vendo aí que eles precisam melhorar, eles mesmos estão mostrando, né? Campanha estilo EZTEC, né? Reforçando o histórico desde o passado, né? Que une a força da nossa imobiliária Tech Vendas, eles têm um braço em imobiliário, eles têm um braço de financiamentos, daí ajuda muito eles na parte de vendas, de redução de extrato, redução de repasse, aumento de repasse, né? Ó, da nossa marca e da nossa operação de crédito, que é exatamente o que eu tô falando, tá?
para oferecer uma linha de crédito diferenciada, todo o nosso estoque, seja ele em construção ou pronto, né? Tem uma parte pronta aí, encalhada, né, do passado, com taxas a partir da taxa alta, tá? Mas isso daqui, aquela taxa que a gente viu lá no passado, tá? Taxas, sei lá, de 4%, 3%, mais IPCA, isso daí a gente não vai ver não, tá? Isso daí é porque a taxa Selic estava muito baixa por conta do pico da pandemia, né? Mas a gente vê 8% mais IPCA. Nessa média até 35 anos. E aí falamos mais o finalzinho aí, falamos um pouquinho mais da empresa, nada demais, né? Então aqui o Parque da Cidade, né, que eles mencionaram ainda há pouco, né? Empreendimento bonito, né? Tem até essas varandinhas aqui, né? Esses jardins verticais, né? Bem bonito mesmo, né? Oferece o que há de mais extraordinário em arquitetura com arte e design. Primeiro no Brasil do holandês, né? Então a gente vê aí que são empreendimentos de alto padrão, né? Selo Aqua de sustentabilidade, né? O problema é que essas coisas aqui não necessariamente traz retorno financeiro, né? Mas aqui integrado com o shopping, tá? Então isso daqui de repente atrai bastante cliente aí de alta renda, torres corporativas e torres residenciais em desenvolvimento pela EasyTech. Aí foi um pouquinho do projeto. Ó, planejado para iniciar em novembro de 2022, a obra teve início em janeiro de 2020. Enfim, vamos lá. Aqui a gente fala um pouquinho. Ó, teve problema aí por conta da pandemia, escassez de material, mão de obra. E aí o prazo de carência encerra em abril de 2023, né? Por isso que eles tiveram provisionamento, né? Que eles tiveram alguns atrasos contra esses problemas aí. E aí provisionaram já, né? Ó, vai ter que pagar uma multa para os clientes. E eles já reconheceram para no futuro, quando a Selic cair, eu achei acertada, tá, a decisão deles. Eles não ter mais nada para reconhecer, né? Então é para voar de uma vez, não é aquele voo de galinha, né? Sobe, desce, sobe, desce. Aqueles no evento que eles fizeram, né? Z-Show, showroom, financiamento, falando do financiamento, falando sobre todo o estoque, né? Então isso aqui é para atrair mais clientes, né? Esses eventos que tem aí de empreendimento imobiliário, né? 15 anos para imóveis em construção, né? Aqui são imóveis mais recentes. E imóveis aí que estão mais encalhados, né? Eles estão oferecendo financiamento mais longo, né? Mas as taxas a gente vê que não é taxa muito baixa, mas no Brasil nunca foi baixo, né? Ó, a gente vê que os recém-lançados, eles botam até taxas maiores, 12% ao ano, né? Isso aqui é um pré-fixado, né? Mas é taxa alta também, tá? Mais IPCA, isso aqui é absurdamente alto. E eles não venderam tanto, né? Mas, de repente, a margem bruta deles vai se elevar por conta desse processo de financiamento deles, com taxas altas. Mesmo não venda tanto, né? Fica um pouquinho de estoque preso no início. Aí fala um pouquinho de mega lojas, né? Corretores com plantões, a parte mais operacional deles para conseguir vender. Mais de 4 mil visitas, showroom. Aqui o balanço patrimonial, acho que não tem muita coisa para falar, né? Vamos ver que eles estão com um caixa de 49 milhões, mas aplicado, tá? Isso aqui é como se fosse um caixa virtual, tá? Porque isso aqui é um CDB, um tesouro. Conta a receber também, essa daqui vai entrando ao longo do tempo. Então tem um caixa grande, tá? Você contabilizar, às vezes a gente vê alguns sites na internet aí, fala que a empresa não tem caixa, ou tá negativa de dívida líquida sobre patrimônio, enfim. A gente vê que não é bem assim, né? E tem a quantidade grande de imóveis a comercializar, né? Até superior ao ano passado. No caso dos passivos, tá? Lembrando que passivo, tá, pessoal? Aqui, ó. Eles não necessariamente é tudo dívida, tá? Passivos são obrigações. Então a gente vê aqui que tem rubrica de fornecedores, obrigações fiscais. Empréstimo, sim, isso aqui seria dívida, tá? Empréstimos. Outras contas a pagar, debêntures também é um tipo de dívida. Adiantamentos de clientes, ó, o cliente já pagou, mas eles ainda não entregaram a obra, aí acaba entrando como passivo aqui, não entregaram o empreendimento, né? Terrenos a pagar, né? Porque o que acontece? A EasyTech é uma das empresas que eles compram, né? Compram terrenos à vista. Ou tem algum parcelamento, né? Compram terrenos. Enquanto outras empresas, eles fazem permutas. Já falei isso em outros vídeos aí na playlist de construção. Permuta é basicamente você faz e fecha um contrato lá com o dono do terreno, né? Ou uma grande empresa, ou um dono, pessoa física, de repente, né? E você oferece empreendimentos aí de alto padrão, que a gente viu que os empreendimentos da EasyTech são de alto padrão. Para o dono do terreno vai sair muito mais vantajoso financeiramente, porque esses empreendimentos são caros.
E a EZTEC não teria que desembolsar de uma vez. Só que a EZTEC, como ela é uma empresa extremamente financiada, tem todo esse processo verticalizado de financiamento, braço imobiliário, enfim. Eles acabam comprando terreno, eles não fazem essa operação de permuta. Então acaba sendo uma vantagem, né, competitiva. Tem mais um pouquinho de dívida aqui. A gente vê que a dívida deles é bem tranquila, tá? Aqui, ó, 146 milhões, mais esses 58 aqui, mais esses 4 de debêntures. Tem também essas debênturezinhas aqui, né? Aí fica um pouquinho maior, né? 364, 365, uns 400 milhões mais ou menos, né, de dívida. A gente viu que tem virtualmente muito, muito mais caixa, tá? E aí tem essas contas a pagar, de terreno e tal. A DR a gente já viu um pouquinho, ó, o custo da mercadoria vendida, né, que seria uma espécie de CPV também. Aqui também tem cancelamento de vendas, tá? Depois das deduções da receita bruta e um pouco de imposto. Eles têm um pouquinho de receita de locação, a gente vê que é minúscula, tá? É mais venda. Porque muitas vezes eles constroem alguns empreendimentos, né? E aí coloca para locar quando está encalhado, tá? Para depois, futuramente, começar a vender. Acho que eles falaram muito aí na call deles. Mas a gente vê que o custo do CPV é o que pesa mais, tá? Esse custo de obra, terrenos, tá? A gente vê que nem carros financeiros são muito pesados, manutenção de estoque. Manutenção de estoque tem um pouquinho de custo quando o estoque fica encalhado, você tem que pagar imposto, tem que pagar o aluguel não é... É como se fosse o aluguel do empreendimento, porque tem a administradora do empreendimento. E quando você tem aquele apartamento calhado, você tem que pagar os custos. Então tem um pouquinho de custo aqui. Isso daqui derruba um pouquinho a margem bruta, né? A gente viu que aumentou bastante, tá? Esse manutenção de estoque e garantias, fora a manutenção, né, do empreendimento. As despesas operacionais não é tão grande assim, né? A gente vê que normalmente essas empresas têm, mas a gente vê crescer um pouquinho, né, no quarto tri, mas é porque eles estão fazendo esses eventos aí, por isso que deu uma expandida, né? Mas a gente vê que no ano nem cresceu tanto assim. Então o pior aqui foi por conta da inflação. A gente vê que disparou aqui no ano, 42%. É isso, ano contra ano? É. E aqui no quarto tri também não veio legal, tá? Esse custo da mercadoria por conta aquele cenário macro na que a gente veio falando. Resultado financeiro bem tranquilo, né? A gente vê que a dívida quase não impactou, até no ano aqui, ó, ficou positivo, por conta daquelas aplicações financeiras que a gente viu. Né? Então, basicamente é isso aí, né? Caiu mais por conta da margem bruta que despencou. Acho que aqui eles vão destrinchando um pouquinho mais, né? Item por item, mas a gente já falou bastante sobre essas informações. Deixa eu ver se vai ter custo das obras de terreno. Fala um pouquinho do custo, né? Como é que eles calculam esse custo, manutenção, despesas comerciais, publicidade, propaganda. Isso daqui não tem jeito, tá? Às vezes a despesa operacional tem uma elevação, a gente vê essas empresas, porque eles investem na parte de publicidade, propaganda, comissões geralmente é a parte que mais pesa, né? A gente viu que a despesa administrativa subiu um pouquinho, porque eles tiveram um pouquinho de investimento, stand de venda, aquele showroom lá, então por isso que subiu aqui. As despesas comerciais aqui, a gente vê que normalmente tem uma subida bem maior, né? No ano foi tranquilo, né? No trimestre foi um pouquinho maior. Ó, tem até desmembrando aqui, ó, comissão de venda, despesa com publicidade. Ó, execução de novas estratégias elevam a despesa comercial, que é exatamente esse showroom, esses stands, esses plantões. Ó, gastos com publicidade e stands mais relevantes devido aos efeitos extraordinários de vendas, né? Então eles também estão investindo aí, de repente, por conta de estoque encalhado. Despesa administrativa. Administrativa é bem sussa, né? Nada muito pesado no quarto tri. Nem subiu tanto assim também. Quando o ano passado até subiu um pouquinho, mas isso aqui tende a subir um pouquinho ao longo do tempo mesmo. Normal, por conta de reajuste e tal. No ano subiu 18%. Aí tem aqui honorários, né? Licença, software, várias coisas. Aí eles desmembrando mais um pouquinho. Falência patrimonial, né? Tem essas SPEs, tá? Não sei se aqui eles vão falar. SPEs, Sociedade de Propósito Específico. São os CNPJs embaixo, né? Eles também têm parcerias, né? Com outras empresas. Aí ele teve que fazer um provisionamento aqui, ó, por conta de uma decisão judicial, né? Tribunal Regional Federal. Ó, não permitiu o desenvolvimento de um empreendimento. Mas bem pequenininho, 10 milhões, nada demais. Aí teve um efeito aqui que deu uma quedinha de valência. Aí tem aqui as SPEs, né, que eu tinha falado, ó, aqui em cima. Ó, tem um empreendimento aqui bem antigo, né? 2012, 2019, 2020. Aí os parceiros aqui também, ó. Enfim. Resultado apropriado, então a gente vê que é exatamente o que eu falei, né?
os resultados deles estavam muito ruins no passado, mas eles, como eles tiveram financiamento com taxas maiores, a tendência é subir essa margem ao longo do tempo e reduzir os custos, né, com normalização aí também, né, dessas guerras, crises e pandemia. Então, as margens já passam a refletir as safras mais recentes, tá? Que esse é um ponto positivo. E a empresa já vem provisionando já agora nesse movimento de baixo, né? A gente viu que mesmo assim, a gente vê que ainda está no patamar que não vem subindo muito não, tá? A margem bruta e tal, margem apropriada continua baixinho. A gente viu que tinha dado uma subidinha aqui, bem levezinha, do segundo tri pro terceiro. De repente o quarto tri foi pontual, porque outras construtoras, os resultados não vieram muito bom. Eu falei sobre a Moura do B, né? Então acho que normal, né? O quarto tri não ter vindo tão bom assim. Aqui de projetos de equivalência a gente já vê que já deu uma melhoradinha. Quarto tri. Mas aqui não é o grosso, né? O grosso são projetos consolidados. Estado financeiro, a gente já viu, ó, eles até botaram aqui, ó, rendimento da aplicação financeira, que isso fez o resultado financeiro subir. Juros sobre contas a receber, então a gente também tem os jurinhos aí, né, que os clientes pagam, né? Ó, ainda tem juros na entrega das chaves, efetivo repasse, né, do cliente ao banco financiador. Então eles ganham um pouquinho de juros também nesse repasse. Então o resultado financeiro ficou positivo por isso, né? Dívida basicamente nula. Aí fala um pouquinho do IGP, caixa, eles aqui falam do caixa. Eles até mostram aqui, né, as aplicações financeiras aqui como caixa. Né? Conta a receber, eles nem entraram aqui. Caixa equivalente pequenininho, endividamento virtualmente nulo, tá? Porque 500 milhões aqui só de aplicação 720. Estão consumindo caixa, tá? É normal a construtora consumir em trimestre por conta de investimento em terreno, no caso da EZTEC. A EZTEC paga um pouquinho de dividendo, né? A gente vê. Nesse ciclo de baixo, quando a empresa começa a segurar um pouquinho, acho que a EZTEC vai até começar a investir agora, tá? Porque a gente viu que os resultados não foram tão ruins. Não necessariamente em novos empreendimentos, mas eles estão investindo na melhora operacional. Eles costumam pagar dividendo, tá? Não sei se eles vão pagar agora, porque parece que eles começaram a dar uma revitalizada. No ano eles pagaram ó, uma bolada. Até frente de 2021. Normalmente em períodos de baixa, as construtoras geram valor assim, porque a cotação varia muito, né? É distribuindo um caixa aí, um dinheiro aí que gerou, uma receita apropriada que veio do passado, né? Aí falando aqui dos lançamentos, já tinha falado um pouquinho, né, da área vendida, eles destrinchando mais alguns números. O que é consolidado, então aquele PIN Osasco é equivalência, né? 60% da EZTEC. Park Avenue também. Esse Chanés Street, não, 100% EZTEC. A gente vê até que... Aqui tem o VGV. O VGV é até altinho, 175. E os outros é proporcional, né? Então esse PIN Osasco bem pequenininho. E esse Park Avenue seria aqui por volta de 125, né? 50% da EZTEC, VGV. Então não é tão grande assim, né? Apesar de ter investido nesses lançamentos, não é tanta coisa não. Ele se mantém em linha com os últimos trimestres. Mas a gente viu que até caiu, né, frente a 2021, né? Foco no médio de alto padrão, né, os lançamentos. A gente vê que reduzido 2021 para cá. As empresas estão segurando um pouquinho mais. A gente estava falando aqui, né, no quarto tri, marca o início de um volumoso ciclo de entregas. Estima entregar cerca de 1,9 bi em VGV ao longo de 2023, né, porque eles devem investir mais agora em 2023, tá? 2022 não foi tão bom, nem em 2021. Nem investiram tanto, né? Mas os resultados também não vieram bons. Vamos lá. VGV estoque. A gente vê que eles têm um VGV estoquezinho aqui, né? De 2022 ficou remanescente, 2021 também. Ó. Nos outros anos a gente vê que ela não ficava com muito de VGV de estoque. Ó. Ficou aqui 2020 um pouquinho encalhado, né? 2021 já encalhou um pouquinho mais. Então a gente vê que a empresa vem sofrendo, né? E 2022 encalhou mais um pouquinho, né? Claro, deve estar somando aqui, né? De um ano para o outro, né? Talvez. Não sei. Talvez não. E aí eles estão com uma previsão aqui de melhorar, né? Essa parte os próximos anos de investimentos, né? Então em 2024 eles tendem até a reduzir esse ciclo aí de investimento. Mais um braço aí, aqui ativos comerciais, performados. Performados é que está em estoque, tá? Isso aqui é estoque, já está construído. Então a gente tem um pouquinho de ativo comercial também. Ó, eles têm um terreno alugado, então aqui, às vezes eles alugam, né? Para também não ficar tendo um gasto aí
em cima de empreendimento que eles já compraram e não conseguiram repassar, não conseguiram investir. Aí um pouquinho falando dos imóveis corporativos, de alto padrão também. Ó, tem um aqui comercial, esse Brooklyn aqui, ó. Previsão de conclusão mês de 2023. As vendas e distratos, aqui é importante também, né? Segundo maior ano de vendas, impulsionado pelo sucesso. O P destaca aumento de 24% nas vendas de estoque performado em obras. Eles estão focando aí no escoamento do estoque preso, né? A gente vê aqui que 2022 é levemente pior que 2021, né? Terceiro tri foi até melhor, né? A gente vê que o terceiro tri foi melhor, o segundo tri já não tava, mas oscilando bastante, né? O primeiro tri tava um pouquinho melhor. Daqui no caso das vendas, né? Aí falando aqui do... Como é que tá aqui em cima? Vendas e distratos, tá? Aqui lançamento performado. Então a gente vê que tem um pouquinho de estoque aqui que eles conseguiram vender, né? Até maior que no terceiro tri. O terceiro tri já tinha feito uma forcinha. No ano, 2% só, né? Não vendeu tanto assim, né, de estoque preso. O crescimento não foi tanto. Então deve ter um estoque encalhado ainda. Vê que tem bastante coisa em obra. 12% aqui quase, né? E lançaram pouco, ó. Tu vê que o quarto tri lançou pouco, o terceiro tri lançou mais. E no ano até cresceu, frente a 2021, lançamentos. Aí falando das campanhas, né, que a gente viu lá, aquele showroom, lojas, perfil de vendas, enfim, vamos lá. Aqui o Distratos, eles têm uma vantagem também, que quando eles ficam com o estoque encalhado, eles oferecem, e o cliente quer fazer um distrato ou tá muito inadimplente, é o cliente realizar um downgrade, né, baixar aí de um apartamento de alto padrão, de repente para um de médio, ou upgrade, né, pegar um de altíssimo padrão. Então eles conseguem segurar um pouquinho de distrato às vezes, né. Mesmo assim, né, a gente... E aí eles até contabilizam aqui, né, o que foi downgrade, o que foi upgrade, mas às vezes eles conseguem reduzir, por isso que eles botam ajustado aqui, ó, distrato ajustado, inferior àquele distrato total. Então eles conseguem reduzir. A gente viu que ele conseguiu reduzir aqui 4,4%. Isso aqui é uma vantagem competitiva também da EZTEC. Frente ao quarto tri, 12%. No ano, ó, eles conseguiram fazer um esforço, realmente, esse distrato aí que eles conseguiram controlar bem, tá? Mas mesmo assim, as vendas líquidas deles aí, 11% só no ano. E no trimestre caiu bastante, 26%. O VSO deles bem ruim, mas eu vejo como positivo, tá? Porque a gente vê que eles estão fazendo esforço aqui no distrato, fazendo esforço para vender mais. Eles já provisionaram, né? Então a tendência é esse resultado aqui ir melhorando um pouquinho. Não que vai subir de uma vez, né? Linha reta. Mas ir pouco a pouco subindo, pode ter umas variações e tal. E melhorar esse VSO, tá? Aqui o VSO bruto, né? Performados em obras, né? Eles somando os dois. A gente vê que já deu uma melhoradinha no quarto tri. Aqui bruta e líquida, né? A gente vê aqui separando, né? Os dois caíram, né? Comparação. Aqui alienação, né? Fiduciária. Campanha de financiamento deles. Para melhorar o balanço, conta a receber, repasse de preço. Falando da carteira deles, a inadimplência não é alta, né? 3,9%. Isso é um ponto positivo também. O estoque deles a gente vê que está encalhado, a gente já viu, né? A vendas performada aqui. Um pouquinho de distrato. As variações, né? O que saiu, o que entrou, tal. Eles relançaram, né, o empreendimento lá. Que eles relançaram, não, vão relançar, né? Então eles estão fazendo uma projeção aqui de... Na verdade a gente vê que aqui eles não botaram... aqui é 2022, tá certo. A gente vê que o estoque até subiu, né? 2021 para 2022, né? A tendência é que esse relançamento ainda não saiu, eu acho. Mesmo com esses esforços aí todos, eles ainda estão tendo uma pressãozinha. Mas, apesar disso tudo, esses fatores todos, tá? A gente vê que o estoque pronto deles é pequenininho, até frente ao que está em construção. Eles até botam semelhante ao de 2022, porque eles lançaram um pouquinho, né? Não lançaram pra caramba. Estoque pronto, é pequenininho, 342. 342, 331 e 342 era em 2021. Em construção cresceu muito, é o que eu falei, né? Em construção cresceu muito, aí acabou diluindo esse estoque pronto. Eles lançaram aqui um pouquinho, né? Mas lançaram menos que 2021, né? Então talvez por isso que esse estoque tenha ficado encalhado. O lançamento não foi tão bom.
Então, eles estão segurando para tentar fazer esse escoamento, né, que a gente viu. 97% é residencial, estoque aí para venda. Banco de terrenos, a gente já viu um pouquinho, né? Deu uma leve incrementada, nada demais. Na verdade, é estimado aqui, né? Tem umas cláusulas, tem algumas variações aí. Parte de casa, falando por região e tal. A gente vê que eles têm uma parte de comercial, mas a parte residencial é o foco deles. PGV do terreno, prazo, duration, né? Enfim. Localização, valor adicionável, vamos ver adiante. Tem mais alguma coisa? Aqui no quarto tri, anexo, fluxo de caixa, acho que fica muito distorcido, evolução do POC, vai para o empreendimento, acho que é só mais anexos aqui, né? Eu acho que é basicamente isso aí, tá pessoal? No final aqui eles botaram até o resultado. Então a EZTEC, assim, não veio com resultado muito bom, né? Piorou, inclusive, né? E vem piorando ao longo do tempo, mas eu vou te falar que, de acordo com alguns indicadores operacionais, de acordo com algumas informações que eles foram passando para a gente na apresentação, eu vejo como muito positivo, tá, o horizonte da EZTEC para o futuro, principalmente quando a Selic baixar, mas a gente já vê que eles já vem tomando medidas, provisionando, investindo para escoar estoque, segurando um pouquinho os investimentos, mas tende a investir um pouco mais agora em 2023, né, de repente melhorando aí essa dinâmica aí de venda sobre oferta. A inadimplência deles controlada, tem diversas vantagens competitivas, né, financiamento, tem uma estrutura imobiliária muito grande, né, operacional. Então, assim, eu gosto bastante da EZTEC, eu acho que está muito chamativo, né, o valor de mercado dela. É uma das empresas que o mercado mais olha, principalmente quando tem uma inversão na curva de juros da taxa básica de juros, tá? Pessoal, se eu tiver contribuído de alguma forma, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo e também seguir a nossa página do Instagram. Lembrando, tá, que eu vou deixar aqui na descrição um link da parceria que eu tenho com uma outra página, um serviço que eu presto aí, como analista de investimentos. E quem tiver interesse pode clicar aí no link, dar uma olhada e ver o que acha. Valeu? Forte abraço!